Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 26 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 32 minutos. E a partir de hoje, por conta do horário eleitoral gratuito, este é um novo horário do Câmara Notícia. Então espalhe por aí, Câmara Notícia às 11h30 da manhã. E lembrando que você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número já aparece aqui na sua tela. Lembrando sempre, o WhatsApp na sua tela, um pouquinho antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude debate os desafios da inclusão escolar. Comissão de Cultura discute espaços para espetáculos teatrais na cidade. Vereadora Guida Calisto questiona a Prefeitura sobre a alteração do horário de funcionamento da Estação Cultura. E no esporte, Ponte Preta joga mal, mas Luca marca no fim e Macaca fica no empate fora de casa com o Novo Horizontino. Então já nós vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem a partida do Guarani importantíssima que acontece amanhã aqui em Campinas no Estádio Brinco de Ouro. Mas a gente começa a edição de hoje com as notícias do Legislativo, porque a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Então seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E a gente começa falando de uma ação parlamentar da vereadora Guida Calisto, que questiona a Prefeitura através de um requerimento sobre o horário de funcionamento da Estação Cultura, porque houve alteração e não foi avisada a população. A Estação Cultura, que é palco de espetáculos de música, dança, teatro, feiras literárias, gastronômicas e é frequentada por muita gente, mudou os horários para receber o público. Pois é, a vereadora Guida Calisto reforça que instituições precisam utilizar o local para fazer atividades. Inclusive, a parlamentar questiona justamente isso, questiona o executivo para saber as motivações para as alterações nos horários de funcionamento aqui da Estação Cultura. Além disso, um dos questionamentos da vereadora é qual o horário de funcionamento atual. Bom, na verdade, para quem sabe, a Estação Cultura ela é um espaço que tem muitas salas, né, vários locais ali, vários espaços ali que são muito utilizados por várias entidades, movimento social, associações que fazem reuniões, fazem as suas atividades, seminário, oficinas, enfim. E o que chegou para nós é o seguinte, que houve uma alteração no horário de fechamento e que essas entidades estavam tendo dificuldade de poder agendar, de poder realizar as suas reuniões, as suas atividades. Então nós fomos pegos de surpresa, porque nós não fomos, né, noticiados de nada dessa alteração. Então a gente fez o requerimento, como a gente sabe que o requerimento é um instrumento, né, legítimo que o vereador dialoga com a administração, nós fizemos solicitando o motivo dessa alteração de horário. Ainda de acordo com a vereadora Guida Calisto, os moradores de Campinas precisam aproveitar o máximo possível os espaços públicos. Sim, a nossa cidade é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem muitos movimentos, muitas entidades, muitas organizações que necessitam de espaços públicos, né? Porque ninguém tem condição, as entidades são entidades do movimento social, ninguém tem condição de ficar pagando, enfim. E aí a gente tem que entender que o espaço público é para a cidade de Campinas, né? É para a população, é para essas entidades. Então, o requerimento foi nesse sentido. Por que se mudou? Me parece que já teve alguma resposta, né, assim, meio que informal, que foi uma questão de ajuste, de falta de profissionais, que é uma outra situação complicada, né? Que, enfim, mas que logo vai estar restabelecido se já não foi né, reorganizado o horário, mas que a gente espera que seja o mais rápido possível.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e, Mirna, ontem aconteceram 2 reuniões de comissões permanentes. Sim, olha, na tarde de ontem a gente teve a primeira reunião da Comissão de Proteção e Defesa das Crianças e do Adolescente, que discutiu a questão da inclusão escolar. Veja como foi. Com o tema Os Desafios da Inclusão, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realizou sua 6ª reunião. A presidente da comissão, Débora Palermo, comandou o debate. Extrema relevância e importância, considerando os grandes desafios que tanto os pais, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos com deficiência encontram, desde a inclusão escolar, na saúde, no mercado de trabalho, e também a dificuldade dos educadores, dos professores, das escolas, né, para atender esses alunos, e das entidades também que encontram grandes desafios para garantir o que é direito, né, das pessoas com deficiência, o atendimento especializado e todos as tecnologias assistivas, próteses, órteses que eles necessitam. Um dos participantes da reunião, Luiz Mariguete, diretor adjunto da Secretaria de Educação, comentou sobre as dificuldades de realizar a inclusão nas escolas do município. Acho que essa questão é importante deixar claro porque, quando a gente vai falar dos desafios da inclusão, a educação especial ela é, sem dúvida, um aspecto bastante grande desses desafios, mas não são só eles. Hoje, por exemplo, um grande desafio para a Secretaria Municipal de Campinas, e que não é diferente para outros municípios, é a inclusão de crianças na rede escolar. De todas elas, não as crianças com deficiência, né? Todo mundo sabe do déficit que a gente tem, por exemplo, na educação infantil. Essas crianças vão ser incluídas, né? Então, independente delas serem crianças com deficiência ou não, elas precisam ser incluídas. José Carlos, supervisor da Diretoria Oeste, em sua fala, também ressaltou que o Estado tem suas dificuldades na área, como a contratação de profissionais qualificados. E Luciana Reis, coordenadora pedagógica, reforçou a importância de formar profissionais. Durante a reunião, a vereadora Débora Palermo se ausentou por um tempo e quem assumiu a mesa foi o parlamentar Carmo Luiz. Eliane Trevisan, diretora da APAI, pediu por um debate mais amplo sobre o assunto. Nós temos que começar a provocar um pouco mais, sabe, discussões, e que todos falam a mesma coisa, mas sempre a gente fala nos nossos lugares. E nós temos que fazer provocações na interface da saúde, da educação e da assistência social. Se inverter a ordem da assistência social, da educação e da saúde. Quando nós tentarmos unirmos numa política pública que converse entre a interface da criança com ou sem deficiência, na rede de cuidados que é necessário ter com toda criança, do nascer ao seu desenvolvimento. Carolina Sandrone, diretora da Pestalozzi, ressaltou que é necessário incluir a família no acompanhamento da pessoa com deficiência. Em sua fala, a convidada, doutora Juliana Soares, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que é mãe de uma criança com síndrome de Down, deixou claro que é necessário criar políticas que acolham as famílias quando descobrem que o filho irá nascer com alguma deficiência. A vereadora Débora Palermo voltou à mesa para encerrar a reunião e fez um resumo do debate. Nós sempre trazemos essa discussão à pauta porque é importante, porque só dessa forma a gente consegue apontar as políticas públicas, os desafios, aquilo que nós precisamos avançar, né, tanto a nível municipal, como estadual, como em todo o país, né, para essas crianças com deficiência. Então, é de suma importância poder estar falando com quem realmente trabalha no dia a dia com esse público, com essas famílias, né, para entender e ajudá-los a garantir esses direitos para essas crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência.
E a segunda reunião da tarde desta quinta-feira foi a da Comissão Permanente de Cultura, que discutiu os espaços para espetáculos teatrais na cidade. Confira. Comandada pelo vereador Paulo Búfalo, a Comissão Permanente de Cultura se reuniu pela sexta vez. Na pauta do dia, o tema foi Diversidade Cultural. Teatros municipais perdem espaço nos territórios. Os convidados para a reunião foram Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo, Alice Possani, integrante do grupo Matula Teatro e representante do Conselho Municipal de Política Cultural, e Gabriel Rapazzi, diretor de Cultura da Secretaria. Em sua oportunidade de fala, a secretária Alexandra Caprioli ressaltou o trabalho da Secretaria em participar de editais e realizar eventos em locais públicos, como a Virada Cultural. A gente tinha um objetivo de conseguir trazer um evento grande, de que mexesse com a cidade, né? E, propositalmente, muitas pessoas nos questionaram, por que vocês não fazem na Arautos da Paz, por que vocês não fazem no Largo do Rosário? E eu acho que vocês vão entender as nossas razões, né, de fazer na nossa casa. Acho que a gente estava no momento de fincar o pé na Estação Cultura e mostrar que aquilo era a nossa casa. Então, aquilo foi, assim, muito uma decisão coletiva da Secretaria, entendendo que era um momento oportuno de mostrar que a gente tem ocupação daquele lugar e toda a potencialidade que a pandemia retirou da gente, mas que está lá latente. Gabriel Rapazzi reforçou a importância dos espaços culturais no município. Acho que quando a gente está falando de teatro, a gente tem que ter em mente que a gente não está tratando apenas de um espaço que as pessoas que vão para lazer ali à noite se interessam. Mas uma cidade, uma sede de metrópole tem que ter a função teatro no seu tecido social, como parte dos equipamentos urbanos de uma grande cidade. Eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ter em mente, né? Da importância para a cidade como um todo, da região como um todo. A gente está aqui numa região que várias cidades não têm teatro, então o teatro público que existe aqui é referência para uma região muito grande. Então aqui na cidade a gente tem uma rede de teatros públicos, e também é importante notar uma rede de teatros privados, de associações, de instituições e mesmo teatros comerciais que compõem uma rede aqui na cidade. Alice Possani citou que é necessário mais transparência no uso dos teatros municipais por iniciativas comerciais. Ela também falou sobre valores de ingressos e produções. A questão do valor do ingresso, temos que falar disso, né? Os teatros com caráter comercial, eles têm a finalidade comercial, isso que Gabriel traz, de que existe uma produção que não se sustenta no mercado, é diferente quando você tem uma produção comercial que vai visar o lucro. Isso vai influenciar no valor do ingresso, precisa colocar os valores lá no alto para que isso seja viável. Então, é um tipo de programação com um tipo de valor do ingresso, e isso implica também no tipo de programação que vai ser acolhida. Então, a gente está falando de programações que estão muito mais ancoradas no que a gente chama de campo do entretenimento do que de uma produção cultural e artística crítica, que visa o desenvolvimento da linguagem artística como um todo. Que isso, né, esse desenvolvimento da linguagem artística vai acontecer nas produções que os teatros municipais e públicos acolhem. Mirna, hora de nós falarmos agora sobre homenagem, porque nós tivemos reunião solene. Isso, essa reunião solene aconteceu em uma escola municipal aqui de Campinas para a entrega do diploma de mérito educacional. Confira. A cerimônia de honraria foi realizada na quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Educação Integral, Padre Francisco Silva. A proposta da homenagem veio do vereador Paulo Búfalo, que é presidente da Comissão Permanente de Cultura na Câmara de Campinas. Ele compôs a mesa ao lado de autoridades da escola, que recebeu da Câmara o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro. Em dezembro de 2021, há muito pouco tempo, quando eu assumi a direção da Escola Padre Francisco Silva, eu já tive as melhores informações possíveis sobre a qualidade da escola, né? A escola é muito bem falada sobre o trabalho de qualidade aqui desenvolvido. Porém, conforme os meses foram se passando,
eu pude constatar que eu estava equivocada sobre a imagem que eu fazia da escola. Na verdade, participando do dia a dia da escola, convivendo com as pessoas que aqui trabalham e convivem juntos em harmonia, eu percebi que não é uma educação só de qualidade, é uma educação de excelência, é uma educação incrivelmente boa. E é por isso que a procura por nossa escola ela só aumenta dia a dia. O nível de comprometimento da equipe aqui é de dar orgulho para qualquer um que faz parte. Eu parabenizo a professora Jaqueline, parabenizo a ex-diretora Rita, e, em nome delas, cumprimento todos que fizeram parte dessa trajetória e digo o quanto eu me orgulho de hoje poder fazer parte desta equipe. Meu muito obrigado a todos e parabéns novamente. Também recebeu o diploma de mérito educacional a professora Jaqueline de Meira Bissi. Ela se emocionou durante o discurso de agradecimento na tribuna. Quero dizer que eu me sinto muito honrada por estar recebendo essa homenagem. A gente não imagina quando a gente realiza um trabalho. Ai, não vou conseguir. A gente não imagina a dimensão, né, das coisas que a gente realiza. Quando, em 2013, a gente recebeu a informação de que a nossa escola se tornaria de educação integral, foi de grande impacto essa informação para a gente. A gente não estava esperando por isso, mas essa equipe se organizou, né, e foi estudar para entender melhor o que significava, né, qual a potencialidade de um projeto de educação integral para a nossa cidade. A nossa escola, junto com o CAI, que seriam as duas primeiras escolas do ensino fundamental da rede municipal a se tornarem escolas de educação integral, assim como o vereador Paulo Búfalo já colocou. Isso vem, né, por indicativo do Plano Nacional de Educação, e aí do Plano Municipal de Educação, né, para garantia desse direito à educação integral às nossas crianças e adolescentes do nosso país. E a gente, então, desde aquele momento, entendeu que seria muito importante fazer o registro da nossa experiência. A professora se refere a um livro que foi desenvolvido pela escola entre 2014 e 2018 e foi orientado por ela. Foi lançado no final de 2020, trazendo um conjunto de experiências da primeira turma que ingressou na instituição. Agradecer a toda a equipe que confiou a mim, né, acreditou que eu poderia ser a pessoa capaz de organizar essa experiência e realmente, assim, eu desde então assumi esse compromisso e jamais imaginei que a gente poderia estar aqui hoje assim. Então é uma alegria muito grande e agradeço a presença de vocês, das crianças, da nossa supervisora, que também esteve conosco desde o início, né, pensando nesse projeto, da Rita, que foi a nossa diretora nesse percurso, em que a gente relata essa experiência, Roseli aqui representando as nossas funcionárias, Emiliane representando todo o nosso corpo docente, né, as crianças que vão estar se apresentando aqui, representando, né, a nossa comunidade. Então, muito obrigada. Receber a honraria é sempre um momento de emoção, né, Mirna Abreu? E hoje à noite tem mais. Hoje a gente tem uma reunião solene lá no Teatro Bento Quirino a partir das 8 horas da noite para a entrega do título de cidadão emérito a Vinícius Sampaio do Otaviano. A iniciativa é do vereador Luiz Rossini e essa reunião solene será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas. E atenção você que está nos acompanhando, porque o horário eleitoral gratuito começa hoje, daqui a pouco, para as TVs, né? Isso mesmo, por isso que a gente teve aí uma adequação no horário do Câmara Notícia, que nesse período vai começar às 11h30 da manhã, porque a partir de hoje nós temos
2 horários para a transmissão da propaganda eleitoral, da 13h a 1h25 e depois das 8h30 da noite às 8h55. Lembrando que quando tiver conflito de horário com a realização de reuniões ordinárias, solenes e outras reuniões que são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas, a transmissão será interrompida na TV aberta e a cabo, porém ela continuará sendo transmitida nas redes sociais e também no streaming no site campinas.sp.leg.br. Informações importantes da Mirna Abreu daqui a pouco, a partir da 13h, então começa o horário eleitoral gratuito. Mirna Abreu, quero agradecer pelas notícias do Legislativo, já agradeço também a sua permanência aqui nos nossos estúdios, porque nós vamos com as notícias da Metrópole de Campinas, falando sobre castração de cães e gatos. Isso, o Castramóvel esta semana está lá no Jardim Nova Europa e fez aí a castração de 800 animais, além da microchipagem. Veja como foi. O Castramóvel chegou à região do bairro Nova Europa, com seu ônibus adaptado para realizar a castração gratuita de cães e gatos. O veículo vai ficar no local até o dia 26 de agosto e vai atender quem realizou o agendamento. O serviço é uma realização do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão da Secretaria Municipal do Verde. Paulo Anselmo, veterinário do departamento, comentou sobre os serviços oferecidos. Olha, além da castração, nós fazemos a vacina para os cães, fazemos a microchipagem e o cadastramento dos animais. O agendamento foi na semana anterior, né? Então todos que estão aqui já estão agendados. Mas, de qualquer forma, a gente está voltando a cada semestre nesses bairros que estão sendo trabalhados. A Nova Europa é um deles. O Castramóvel já esteve aqui mais de 6 vezes. Por dia são esperados 200 procedimentos de castração, totalizando cerca de 1.000 até o dia 26. O departamento já realizou mais de 50 mil procedimentos desde o início da campanha e visitou praticamente toda a região oeste de Campinas. A gente tem um cronograma, mas antes de ir, porque tem vários aspectos, né? Clima, está chovendo, não, que isso altera o cronograma. Então a gente divulga com antecedência no portal animal. Primeiro pelo controle populacional, mas os animais que não são castrados, principalmente as fêmeas, elas estão sujeitas a uma série de doenças, né, como piometra, câncer de mama. Tudo isso pode causar doenças no futuro. Então, se o animal que não vai criar, compensa fazer a castração. A população compareceu em peso e tem aprovado o atendimento realizado. Rodrigo Rodrigues levou 3 gatos para a castração. Pela Facebook, né, e a divulgação nos grupos dos protetores dos animais, e a gente procura estar sempre vindo na campanha, né, assim, hoje os gatos não são meus, né, a gente procura fazer sempre um trabalho de altruísmo, né, sempre poder ajudar. Então, hoje, esses gatos eu peguei no condomínio e trouxe para poder castrar. Sempre faço isso, porque os meus em casa já são todos castrados. Agora a gente tem que fazer o trabalho que, infelizmente, uma inconsequência, talvez, de um tutor que mudou e deixou o gato, né? E a gente tem que fazer esse trabalho aí para ele. Que é perfeito, porque já sai com a medicação dos 2 dias. E assim, o gato sai da cirurgia, chega em casa, nem parece que foi castrado. E assim, é perfeito, é melhor do que pago. Tânia Reis, que atua na proteção animal, mora na região e ficou sabendo do Castramóvel pelas mídias e por meio de outros protetores. Ela ressaltou sobre a importância do procedimento e chamou a população para aproveitar esse recurso do Departamento do Bem-Estar Animal. É muito importante que nós tenhamos essa possibilidade, porque tem muitas pessoas que não têm condições de castrar, tem um bichinho, às vezes até tem o bom coração de acolher, de colocar para dentro de casa, mas não tem castração, e aí eles vêm às vezes prenhe, vêm cheio de filhote, a castração evita a doença,
evita o câncer de próstata nos animais, a piometra nas fêmeas, que é o câncer do útero. Então é muito importante que tenhamos mais e mais, né? A tendência é que aumente esse espaço, mas ainda está a passinho de formiguinha, mas está acontecendo. Muitas pessoas não comparecem, muitas pessoas pegam vagas e não comparecem, tirando a oportunidade de outras pessoas. Então é muito importante que vocês venham, que vocês compareçam, castrem os seus animais, vamos diminuir a população, porque não estamos encontrando lar para todo mundo, está muito difícil cada dia que passa, pessoas querendo doar e joga longe, descarta o animal, e aí a gente fica nesse papel de salvar, mas não estamos mais conseguindo, então a castração é um caminho. O Castramóvel vai percorrer outros bairros de Campinas ao longo do ano, sempre divulgando a programação antecipadamente. E falando em programação, a gente já tem aí, olha, a nova região que vai receber lá do DIC 5, que o agendamento vai estar aberto nos dias 13 e 14 de setembro, é uma terça e quarta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, lá na Praça da Juventude, e a castração vai acontecer nos dias 19 a 23 de setembro. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma clínica veterinária móvel gratuita que está atendendo no Parque Jambeiro. Onde e até quando? Lá no Parque das Águas, e vai ficar até o dia 22 de setembro. O Parque das Águas fica na Avenida Paulo Correia Viana, 438, lembrando que a unidade 2 da Clínica Veterinária Móvel já está lá na Praça da Juventude, no DIC 5, onde eu acabei de dizer que inclusive vai ter a campanha de castração. Então, se você tem um animal e precisa passar por esse check-up, olha, a unidade atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e depois da 1 às 4 da tarde. E Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho sobre atividade física, esporte com saúde, porque no domingo tem uma caminhada. Tem sim. A gente lembra que, inclusive, nesse fim de semana acontece a virada esportiva em Campinas. O agendamento e toda a programação está lá no site da Prefeitura, campinas.sp.leg.gov.br, neste caso. Mas olha, a organização humanitária Fraternidades Sem Fronteiras realiza no domingo uma caminhada para marcar o Dia Nacional do Voluntariado. Confira aí o convite da entidade. Dia 28 de agosto, próximo domingo, às 9 horas, aqui na Praça Arautos da Paz, do lado do Parque Taquaral, em Campinas, nós, voluntários da organização humanitária Fraternidades Sem Fronteiras, esperamos todos vocês para a primeira caminhada fraterna aqui em torno da praça. Esse dia é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado e nós vamos estar aqui compartilhando com todos vocês um pouco da prática dessa organização humanitária que atende mais de 5 países africanos, além do Haiti, e aqui dentro do território nacional mais de 10 projetos. Além disso, o nosso objetivo é minimizar o problema da fome, transformando o mundo num ambiente mais seguro e mais humano. Venha você também conhecer um pouquinho dessa organização e quem sabe se tornar um voluntário a partir do Dia Nacional do Voluntariado. Importante trabalho, e a gente fala só um pouquinho, olha, amanhã na Estação Cultura acontece a Feira de Oportunidades de Estudo e Trabalho para os Jovens, vai ser das 9 da manhã às 4 da tarde, com cursos, oportunidades de trabalho, fazer carteira de trabalho, e esse evento é dentro da Semana da Juventude. Então, fim de semana de muitas atividades aqui na cidade de Campinas, desde a virada esportiva até curso, tem feira, então não perca aí este fim de semana aqui na nossa cidade. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, pelas notícias da Metrópole de Campinas. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, Gabriel, e um ótimo fim de semana para você aí de casa. Hora de Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Ponte Preta foi até Novo Horizonte, jogou muito mal, saiu atrás do placar, mas quem tem Luca tem esperança de gol, e foi o que aconteceu, olha só. O Novo Horizontino chegou logo no primeiro minuto, com Douglas Baggio pela direita que cruzou, e Ronald de primeira chutou para a bela defesa de Kaique França.
Só dava Novo Horizontino aos 10 minutos após cobrança de escanteio, a zaga da Ponte afastou parcialmente. Só que a bola caiu nos pés de Douglas Baggio, que cruzou na área. E o zagueirão Liger estava livre, sem marcação. Aí fica fácil, né? Cabeceou para o fundo das redes. 1-0 para os donos da casa. A Ponte chegou pela primeira vez somente aos 23 minutos. Elvis cobrou escanteio e Luca cabeceou. Lucas Frigeri desviou com a ponta dos dedos. O zagueirão tirou em cima da linha nos braços do goleiro. Aos 33 minutos, Douglas Baggio, sempre ele, cruzou o rasteiro. Ronaldo dividiu com Kaique França, a bola sobrou para o atacante, que mandou para o fundo das redes. 2-0 Novo Horizontino, só que não. O atacante dominou com o braço, portanto, gol anulado. No segundo tempo, a Ponte saiu jogando errado e Ronald, cara a cara, parou em Kaique França. Aos 3 minutos, Ronald escapou pela esquerda e cruzou rasteiro. Ronaldo, de letra, mandou para fora. Aos 23 minutos, Paulinho cobrou falta na cabeça de Ronaldo. Kaique França defendeu parcialmente. E no rebote, o atacante de cabeça mandou para fora. Que chance! Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Jean Carlos, que dentro da área livre de marcação chutou. E com os pés, Lucas Frigeri fez a defesa, a primeira oportunidade da Ponte na etapa final. O Novo Horizontino chegou novamente nesta falta de Paulinho, que Kaique França foi buscar no ângulo. Só que aos 43 minutos, Elvis cobrou escanteio, Richelli desviou na primeira trave, Nicolas tentou e a bola sobrou para quem? Para ele, né? O artilheiro, Luca, mandar para o fundo das redes. Tem o faro de gol e ficou nisso. Novo Horizontino 1, no finalzinho, Ponte Preta também 1. Gol salvador de Luca, né, no finalzinho da partida, já aos 44 minutos. Um ponto importante, porque mantém a Ponte na 12ª colocação, agora com 33 pontos, e um ponto a mais que o Novo Horizontino. Então segura um adversário direto aí, que está próximo na tabela de classificação. A rodada ainda segue, mas neste momento a Ponte abriu 8 pontos da zona de rebaixamento. Próxima rodada, a Ponte enfrenta o Bahia no estádio Moisés Lucarelli, na próxima quarta-feira, 9h30 da noite. Grande jogo, mas até a partida a gente fala mais sobre este confronto. E a rodada segue porque amanhã o Guarani entra em campo, viu? Contra o Tombense no estádio Brinco de Ouro, portanto aqui em Campinas, cedinho, hein? Atenção, torcida bugrina, logo às 11 horas da manhã acontece esta partida. O técnico Mozart deve fazer alterações na equipe, que perdeu para a Ponte na última rodada. O Gênison deve retornar de lesão, 2 jogos, 1 gol, e deve ficar com a vaga de Yuri no comando de ataque. No meio-campo, Leandro Vilela deve começar entre os titulares ao lado de Madison. Bugre, penúltimo colocado com apenas 23 pontos, está a 3 pontos de deixar a zona de rebaixamento. E o Tombense está lá na parte de cima da tabela, viu? É o 6º colocado com 36 pontos. E claro que na segunda-feira a gente conta a história dessa partida. Sexta-feira é dia de Meu Bairro na TV, onde a gente conta a história de um bairro, mostra quem são os moradores, as instituições, ações que são realizadas e hoje, onde será que a nossa equipe está, hein? Vamos conferir agora no nosso mapa.
Jardim Regina, na região norte aqui da cidade de Campinas, que faz divisa ali com a cidade de Hortolândia, com o distrito de Nova Aparecida. E no bairro, a Academia Educar, dentro do projeto Oasis, reuniu jovens voluntários para realizar melhorias na escola municipal Doutor João Alves dos Santos. O repórter André Aranha está na escola e vai nos contar o que vai ser feito por aí, qual que é essa iniciativa que é muito bacana. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gabriel Castro, sextou, dia de Meu Bairro na TV. Bom, como você disse, Jardim Regina, não é? É bem pertinho, faz divisa com Hortolândia, é um bairro que tem uma infraestrutura bem bacana, fica na zona norte aqui da cidade de Campinas. Bom, e aqui também fica a Escola Municipal João Alves dos Santos. E amanhã, olha, vai ser realizada uma ação bem bacana, os alunos voluntários vão fazer melhorias aqui na escola. Eu tô com a Cristiane, tudo bom? Bom dia, muito prazer a todos e Bom, todas. você que é da Fundação Educar e está totalmente envolvida com isso, né, Cristiane? Conta pra gente. A Fundação Educar existe há mais de 30 anos e desde 1989 investe no jovem, acredita nessa potência do jovem e da educação para a cidadania como estratégia, né, de dignidade humana, de conexão com a vida. Então a Fundação Educar tem vários projetos, dentre eles a Academia Educar, que é o projeto que eu também fiz parte na minha juventude e que mobiliza jovens de escolas públicas de Campinas desde 2006 em parceria com as escolas estaduais, com a Secretaria Estadual Diretorias Leste-Oeste e desde 2010 com a Secretaria Municipal de Educação. Então esses estudantes das escolas participam da Academia Educar numa jornada de jovem para jovem. Então, jovens que já aprenderam, multiplicam para novos jovens, tudo sobre protagonismo, competências pessoais, chamadas de socioemocionais e cidadania ativa. Então, além das oficinas, eles lideram projetos, desafios para melhorar as suas comunidades e outras comunidades, porque a gente estimula o tempo todo a participação. Então, quando a gente fala de protagonismo, é o escrever a sua história, mas também escrever a história do nosso bairro, da nossa escola, do nosso município, do nosso país. Isso, participação social, cidadania ativa, é o que nos move. Então, esse ano, nós temos vários projetos, desafios para os jovens. A Fundação Educar não faz nada, a gente cria as condições, traz as oportunidades, mas quem faz são os jovens. E aí, o Oasis Educar é um desses projetos, desafios. Essa é uma metodologia, né, aprendida com o Instituto Elos lá de Santos. Eles fazem oásis no mundo todo e nós adaptamos para as escolas públicas. Desde 2009 nós fazemos em várias escolas públicas aqui da cidade de Campinas. Esse ano estamos aqui em parceria com essa escola bastante especial, a MF João Alves dos Santos. É uma escola que nos escolheu e nós acolhemos. Quando eu digo nós, os jovens escolheram essa escola também. E aí nós viemos aqui, primeiro reconhecer as belezas, o que não é difícil nesse espaço. É linda a escola mesmo. E em seguida os jovens fizeram um momento de escuta com toda a escola, para descobrir quais são os sonhos dos estudantes e dos professores para esse espaço, e um sonho que a gente possa construir todo mundo junto. E aí nós descobrimos 4 sonhos e acolhemos os 4 sonhos. São eles, né, a construção ali de um jardim, grafitagem na horta. Eles têm um projeto muito especial de horta, eles querem grafitar a horta. Olha só. Pintar uma quadrinha, esse é um pedido especial dos Muito adolescentes. bom, bater uma bolinha, né? E então todos esses espaços ficarão mais floridos, mais bonitos, mas também tem todo um objetivo por trás que é o de participação, que cada pessoa dessa comunidade ou de outras comunidades possam ser voluntários, né, para participar desse mutirão, para a gente de fato viver o processo de revolução, que é a mudança de dentro para fora.
tudo que a gente traz aqui, a maioria das coisas são conquistadas na própria comunidade, então os jovens da Academia Educar buscaram esses recursos, tintas, pincéis, junto com a escola, para que a gente fizesse um mutirão. E aí eu queria só destacar a participação dessa escola, porque realmente eles se movimentaram a comunidade o tempo todo. Bom, vamos conversar com a Fran, então. Valeu, muito obrigado, viu, Cristiane? Você que é coordenadora pedagógica aqui na escola, não é isso? Exatamente. Bom, como que a escola recebeu aí, não é, essa possibilidade, essa ação que será realizada aqui amanhã, os alunos, a repercussão, o pessoal abraçou de fato a causa, como que foi isso? Conta pra gente, Fran. Boa tarde a todos. A escola recebeu de um modo muito alegre, porque essa escola é uma escola do modo como o Paulo Freire sonhou, é uma escola feliz. E a gente tinha um professor que tinha uma parceria antiga com a Fundação Educar, com o projeto Oasis, e esse professor comentou do projeto que ele já tinha realizado em outras escolas, e a gente conseguiu uma parceria com a Cristiane, e o mais incrível para a escola poder abraçar esse projeto foi que a fundação, o projeto Oasis, veio até o João Alves para poder saber como que estava estruturado o projeto pedagógico da escola. Então, a escola tem projeto de convivência, o projeto Horta, alimentação saudável, de cuidado dos espaços da escola, a comissão própria de avaliação interna, projeto regionalidades, e são muitos projetos de relações étnico-raciais também. E a fundação veio para compor junto com todos esses projetos que já existem na escola. Então, a grande parceria e o abraço da escola foi porque eles ampliaram coisas que a escola já tinha e potencializaram a melhoria de tudo que está acontecendo na escola. Como que vai ser amanhã, o que os alunos vão fazer exatamente? Amanhã vai ser um momento, um segundo momento do projeto de atuação dos jovens do Oasis aqui no João Alves. E a ideia é realizar sonhos dos alunos na escola. Os alunos foram escutados pelos jovens do Oasis, eles deram propostas, construíram propostas de alteração no espaço físico e o Oasis compôs, junto com os jovens, a possibilidade de realização desses sonhos. Sonharam com uma escola colorida. Que legal. Com brincadeiras no chão, já com jardim. É bonita e vai ficar mais ainda, né, Fran? Exato. Então a ideia é trazer essa cor para o João Alves, ficar ainda mais feliz. Boa, boa. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aí. Eu que agradeço. Bom, deixa eu ouvir a Micaele, não é? Que você também é da Fundação Educar e você lidera aí os jovens. Como que é isso? Isso, na verdade a gente está aqui nesse projeto todo mundo junto, né? Então a gente acredita muito nessa metodologia de jovem para jovem. Então, como a Cris já falou, a gente tem monitoras juvenis que estão ali na frente do trabalho, que tem ali entre 15, 13 anos até 16 anos, que estão aí junto com esses jovens também dessa faixa etária, liderando todos esses projetos. Então a gente está aqui junto com os jovens, eles fizeram uma liderança, onde a gente veio aqui na escola, e aí a gente, além dessa metodologia do jovem para jovem, a gente teve também uma experiência do jovem criança. Então a gente falou sobre sustentabilidade com eles, já que o nosso tema esse ano é sustentabilidade no Oasis. Então a gente trouxe oficinas com metodologias ativas, que é o jeito que a gente acredita e trabalha na fundação, né? Que a gente trabalha, então nós jovens estamos ali todo o tempo com a metodologia ativa e a gente trouxe isso para eles dentro da sala de aula e foi incrível. Quem quiser participar, como faz? Para participar, basta vir amanhã aqui, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar aqui das 9 às 16 e é aberta para toda a comunidade, para todo mundo que quiser vir. Basta trazer um pincel e um potinho e tá de coração aberto, cheio de energia para transformar os sonhos dessa escola em realidade. Vai ser que horário? Vai ser de manhã? Começa de manhã? Isso, começa às 9 da manhã às 9. E vai até às 16. Às 16 horas. Bom, expectativa, a gente estava conversando de umas 300 pessoas aí 300 colaborando, pessoas. Não é? Deixando a escola mais bonita, pintando e tudo mais, deixando a quadrinha no talento, né, Micaela? Sim, com muita energia, né? A gente precisa estar de coração aberto para essa transformação acontecer, principalmente porque é algo que eles sonharam e a gente está sonhando junto com eles. Então, ter essa transformação e fazer esse sonho realidade, construindo junto com a escola, com a comunidade, é muito mais gostoso. Valeu. Eu que agradeço. Boa, deixa eu ver esse garotinho rapidinho. Senta aqui, garotinho. Senta aqui, ó. Como você chama? Cauã. Bom, você vai estar aqui na escola amanhã, Cauã?
Sim. Quantos anos você tem? 9. Você vai fazer o que amanhã aqui? Conta pra gente. Vou tentar pintar e plantar ao mesmo tempo. É mesmo, 2 coisas, vai pintar e vai plantar? Pra falar a verdade, eu vou tentar ajudar em tudo. Em tudo? E os seus amigos, vêm ou não? Alguns. Tem que convencer todo mundo a participar, né? É, o meu melhor amigo não vai vir porque amanhã ele tem treino de bola. Bom, você gosta da escola? Amo. Ama? Que legal, hein? Tá vendo? Vai ficar mais bonita, né? Com certeza. O que você quer mais ver aqui? É ela mais colorida. Colorida e o futebol lá? Nossa sala não é muito de jogar, mas... Ah, você não bate uma bola? Bater eu bato. O que você mais gosta de brincar aqui? Qualquer coisa, só que eu esteja com todos meus amigos. É isso aí. Valeu. Obrigado. É isso aí, Gabriel. Amanhã vai estar muito bacana aqui. Eu volto com você. Muito bacana, André. A gente estava acompanhando aqui algumas imagens com o mural dos elogios, né? A Cristiane, o Cauã agora falando sobre a escola. Isso é muito bacana, esse projeto do Educar com Oásis. Então, obrigado, André, pelas informações. Também a Cristiane, a Francis Roberta de Jesus, que é a orientadora pedagógica da escola. A Micaele Tamires, né, que é aluna também com essa iniciativa. Então, assim, é uma atitude muito bacana. Eu tenho certeza que de inspiração para todos nós, sempre buscando por melhorias e, claro, através da educação, através de melhorias para a escola. Bom, fim de semana está chegando, você já sabe o que você vai fazer? Bom, a Agenda Cultural chega agora com muitas dicas e uma entrevista especial que você que está nos acompanhando vai assistir a partir de agora. Olá, Agenda Cultural no ar e hoje eu estou aqui no Expert Ciência, um museu muito legal onde, além de você aprender, vai se divertir muito. É daqui a pouco. Antes, confira a programação de Campinas e região. O cantor Netinho apresenta hoje o show 30 anos de Negritude, onde vai ter os grandes hits dos anos 90 em nova roupagem, como Tanajura, Beijo Geladinho e Coab City. Vai ser no Rancho dos Amigos, às 7 horas da noite. O Grupo Maneva apresenta Mundo Novo em Campinas. O show será no Brazuca, às 10 da noite. Zé Ramalho faz show em Jaguariúna, na Red Eventos, hoje, a partir das 10. Sábado tem Batalha de MCs, Seletiva Regional Campinas. O evento começa às 3 da tarde e vai ser no Sesc Campinas. Domingo tem show do cantor Belo, na Feijoada do Cezão, no Campinas Hall. O evento começa a partir do meio-dia. Segunda-feira, julho de 2022. Meu nome é John, investigador paranormal e escritor. E esse é o dia 1 do projeto do meu novo livro, Sombras de Alcatraz. Eu não sei como isso começou, mas sei que mesmo a um oceano de distância, eu posso ouvi-lo chamando meu nome. Toda vez que fecho meus olhos, a ilha é tudo que eu enxergo em meio à escuridão. Eu não sei quando, ou mesmo se um dia esse livro será publicado, mas preciso contar as histórias daqueles que já não podem falar. Depois de tantas décadas, o mundo todo precisa ouvir as vozes inquietas de Alcatraz. Olá, sou Estefânia Gavina, do Ateliê Casa Campinas. Eu queria convidar vocês para a exposição que está em cartaz, Fábulas de Arquivo,
É uma exposição que é resultado de um ano de trabalho de muitos artistas. Temos aqui 28 artistas do Brasil inteiro e eles estão expondo mais de 150 trabalhos. Esses trabalhos foram feitos a partir da coleta de fotografias que vêm do lixo, com a ajuda de catadores de reciclado, passam para o arquivo e essas fotografias são adotadas pelos artistas para produzir obras incríveis. Então esperamos vocês de segunda a sexta-feira, sob agendamento, os sábados só aparecer das 14 às 17 horas, aqui em Rua Maestro Algírio Azzoni, 320, Chácara Barra. Obrigada. Você é da onde? Jurerê? Top, Jurerê top. Jurerê top. Jurerê, você tem que mostrar o imposto de renda para ir lá. Senão, não entra. Legal, você é nascido lá? Então você é do interior do Rio, né, meu parceiro? Renato Albani volta a Campinas com seu stand-up, que utiliza de suas referências, como programas de auditório, desenhos, amigos de infância, relacionamento familiar entre pais e filhos, para trazer muito humor. Hoje, no Teatro Iguatemi Campinas, às 9 da noite. E aí, meus amigos de Campinas, como é que vocês estão? Aqui o humorista Alorino Júnior falando. 27 de agosto, sabadão, nada pra fazer, e estarei no Interiorano Comedy Club com o meu show de stand-up Made in Mato, stand-upzão raiz, com risada do começo ao fim. Chama os amigos, chama a família, chama todo mundo, que a risada é garantida. Garante seu ingresso, se informa aí com o pessoal aí do Interiorano. Onde é que tem os ingressos? Tá na descrição aí o seguinte, porque eu estava com saudade. Fizemos um show bem legal aí e agora estamos voltando. 27 de agosto, sabadão, espero vocês. Olá, Campinas! Nos dias 27 e 28 de agosto, eu, Larissa Maciel, junto com Vera Fischer e Mohamed Harfouch, estaremos no Teatro Oficina do Estudante, em Iguatemi, esperando por vocês com a nossa comédia Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito. Completando 55 anos de carreira, Vera Fischer, depois de 4 anos, retorna à cena com o espetáculo Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Vai ser sábado com 2 sessões, às 6 da tarde e às 9 da noite, e domingo, às 7 da noite no Teatro Iguatemi Campinas. Hoje tem o espetáculo musical Rosas no Meio da Travessia, no Teatro Castro Mendes. Vai ser às 8 da noite. Uma ovelhinha vai caminhando sozinha pelo vale. 2 ovelhinhas vão caminhando juntinhas pelo vale. 3 ovelhinhas vão caminhando juntinhas pelo vale. Domingo vai ter o teatro infantil Nerina, a Ovelha Negra, às 4 da tarde, no Sesc Campinas. De hoje a domingo tem mostra artística, tem cena na Vila 2022. Serão várias atrações na Vila Santa Isabel, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A programação completa você pode conferir no site www.temcenanavila.wixsite.com. Oi, pessoal! Eu sou o Marcos da Sorri Campinas. Gabriela. Bom, eu vim aqui convidar vocês para conhecer eu e minha turma lá no Campinas Shop. Gabriela, no espaço 15 de maio, no dia 28, domingo, às 4 horas da tarde. Gabriela, vai ser, ó, é entrada franca, viu? Ô, Gabriela, o pessoal também vai te conhecer dessa vez. Ô, Gabriela, tchau! Eu fui professor de física muitos anos e eu sempre pensava em fazer alguma coisa para atrair os alunos.
Daí eu fui fazendo, não todos os que estão aqui hoje, mas eu fui criando uma amostra. E essa amostra hoje está aqui exposta com dezenas de aparelhos, com conclusões de ensino médio, de ensino superior. Enfim, é uma atração muito interessante para estudantes e curiosos em geral. Quais tipos de experimentos que o público vai poder conferir aqui? Nós temos um gerador de Van der Graaf, que arrepia o cabelo. Nós temos as parabólicas, que a pessoa vê a propagação do som, ouve a propagação do som. Nós temos o eco. Nós temos um canhão de ar comprimido, lançador de bola, o chinelofone, que ele toca música com o chinelo. Nós temos figura de lissajus, momento angular, enfim. São diversos aparelhos em diversas áreas da física e da matemática. O que dá para notar, né? Claro, o professor é apaixonado, né, pela ciência. Sou. E aí, dessas experiências aqui, qual que o professor gosta mais? Olha, assim, é igual perguntar para o pai qual filho ele gosta mais. Eu gosto de todas. Porque algumas não são tão interessantes, mas com um estudante, com um professor junto, super interessante. E desse Museu de Ciências nasceu o Museu das Ilusões. Então tem alguns equipamentos lá que estavam aqui, mas são de ilusão de ótica. Então, assim, eu tenho muito amor pelos dois espaços, pelos dois acervos. E no caso aqui, eu não tenho assim um preferencial. Eu gosto muito da caneta que risca as figuras de lissaju, porque ela jamais repete um desenho. Diferente. Diferente. Não tem no Brasil. Professor, e por que é importante, né, para o público que está assistindo a gente, aprender ciência? Eu penso muito em criança e adolescente, porque desperta. Na criança e no adolescente, o fato dele ver coisas aqui e o fato dele tirar conclusões desperta a atenção dele para a ciência, para a tecnologia, para o lúdico, não é? Para ele experimentar as sensações. Eu acho isso muito legal. A ciência ela está presente na nossa vida em todo instante. Inclusive, por exemplo, aqui nesse microfone, na câmera. Em tudo. Na corrente elétrica que percorre o fio, no ouvido, na fala, enfim, no que vê, né? A ciência está em todos os lugares que a gente está presente. Professor, a Agenda Cultural já mostrou o Museu das Ilusões. Certo. E entrevistamos o senhor disse que era importante trazer o celular lá no Museu das Ilusões. Sim. Aqui também é Aqui importante? Também. Tem muitas coisas que ele pode filmar ou fotografar. Ele vai levar boas recordações para casa e dar muitas risadas em função dessas fotos e das experiências que eles terão aqui. Então, para quem ficou interessado, como é que faz para vir visitar aqui? Shopping Dom Pedro, entrada das Pedras, funciona no horário do shopping, de terça a sexta, das 10 às 10, só que a pessoa só deve entrar até às 9, né? E de terça a sábado. De domingo, do meio-dia às 8. E ele entra até às 7. É bom chegar com um pouquinho de antecedência Sim. para poder aproveitar. Sim, ou ele pode comprar com hora marcada pelo Simpla, com y.com.br, ele agenda o horário e faz a compra com horário marcado. Vamos de filmes! Tessa e Hardin passaram por muitas dificuldades, que fortaleceu a união e consolidou a relação. Quando a verdade sobre as famílias veio à tona, eles descobriram que não eram tão diferentes, e o amor que sentem um pelo outro é inegável. Tudo muda
quando outra revelação do passado abala Hardin. Ele se afasta de tudo e de todos, mas Tessa passa por um momento delicado e vai precisar do apoio dele. For my book. I don't want people reading about my life. This is our lives. What is the point in everything we've been through if we can't channel that into something that helps people? It's about forgiveness and unconditional love. That is the kind of story After is. After? It's my journey after I met you. O poderoso bandido do interior paulista, Rubens, criou uma jovem que fugiu de casa após ser estuprada pelo pai. Leônia cresceu e tornou-se parte integrante do grupo criminoso comandado por ele. Juntos, eles planejaram e executaram um ousado assalto que driblou o sistema de segurança bancário durante horas em um fim de semana. O roubo milionário aos cofres particulares, muitas vezes usados para guardar bens não declarados, a Receita Federal rendeu mais de 100 milhões aos bandidos. O filme é inspirado no verdadeiro roubo em um banco da Avenida Paulista, ocorrido em 2011. Esse assalto vai resolver a minha vida e também a vida de todo mundo aqui. Se der certo, a gente vai se dar muito bem. Vocês podem ter certeza disso. Outra coisa, a gente vai ter que trabalhar na sincronia. Igual um relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O sargento Sebastião está em busca de vingança. Seu irmão, caminhoneiro, foi morto. E ele está disposto a tudo para fazer justiça, mesmo que seja com as próprias mãos. O sargento confunde 2 policiais com suspeitos e age sem provas. O embate gera uma guerra entre os homens da lei em uma terra sem lei. Olha aí os canos da capital. Problema, doutor? A vida bem-sucedida da criadora de cavalos Emerald, orgulhosa da propriedade em Hollywood, nunca mais vai ser a mesma. E a de seu irmão, O.J., não será diferente. Após a estranha morte do pai deles, curiosos fenômenos vindos dos céus pareciam ser promissores para o rancho. Quando eles descobrem que as coisas não são bem como imaginavam, tudo muda radicalmente, e o local isolado transforma-se em um cenário assustador. Agora, o orgulho deu lugar ao medo e as misteriosas descobertas tornam-se cada vez mais aterrorizantes. I'm trying to save you. My brother's out there. Hank é um cão de caça sem muita sorte. Entre seus traumas do passado está o período em que sofreu nas mãos de uma turma barra pesada. Atualmente, seu sonho era ser um samurai para ajudar a aldeia de gatos, em que vive, a livrar-se de um vilão que planeja sumir com ela do mapa. Para isso, ele vai contar com a ajuda do samurai aposentado Jimbo, que vai ensinar os fundamentos dos guerreiros. Assim, ao lado dos aldeões, ele vai poder enfrentar o exército do mal. Só que Hank não é muito jeitoso e gatos não curtem cachorros. O cheiro da vitória. Eu tenho uma coisa pra te falar, Hank. Eu sou o seu pai. Que? Não sou não. O lendário cão guerreiro. Publicitário bem-sucedido na carreira, mas sem tanto sucesso na vida amorosa, Fred está apaixonado por Denise. O único detalhe é que ela tem uma família dos sonhos, enquanto a dele é um verdadeiro pesadelo. Diante deste cenário nada animador, Fred aproveita um mal-entendido durante a filmagem de um anúncio. Assim, o elenco da peça publicitária torna-se sua família fictícia no mundo real. O plano poderia até dar certo, se não fosse a falsa família mais complicada do que a verdadeira. Tá, vou mudar aqui o trechinho, tá? Atualmente, seu sonho era tornar-se... Era ser
Atualmente, seu sonho era ser um samurai para ajudar a aldeia a derrotar um vilão que planeja sumir com ela do mapa. Entre as coisas em comum que ainda compartilham, existem a profissão. Enquanto ele é editor-chefe de um telejornal, ela é a apresentadora do programa. Da mesma forma que a amizade e a parceria no trabalho continuam firmes, as opiniões divergentes permanecem. A situação torna-se crítica quando eles, apesar do respeito mútuo, entram em conflito. O motivo atual da discórdia tem a ver com a edição dos melhores momentos de um debate ocorrido na emissora de TV em que trabalham, que poderá interferir na escolha de milhares de eleitores. É uma profissão de alto risco, por isso mesmo, de grande responsabilidade. Agora você vai ficar imparcial. Marcos, a gente não pode dizer isso no telejornal. Um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas. E aí, gostaram das dicas de hoje? Espero que sim. Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Meio-dia e 38, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos falar sobre um assunto importante, hein? As crianças de 0 a 3 anos estão com acesso a celular, tablet cada vez mais cedo. Então, rápido intervalo, não saia daí que a gente vai conversar sobre este assunto e tem também a previsão do tempo. Até daqui a pouco. Meio-dia e 41, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, segundo pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, sob consultoria da Cantar Ibope Mídia, o uso de telas, celular, tablets em crianças de 0 a 3 anos saltou de 15% para 59%. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que de crianças abaixo de 2 anos não tenham acesso a telas. Então nós temos um problema, já que as tecnologias estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Portanto, sobre este assunto, eu converso agora com a Águeda Barreto, ela que é coordenadora da Advocacy da Child Fund Brasil, organização que atua na promoção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente para que tenham os seus direitos respeitados e alcancem o seu potencial. Então, Águeda, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E esse dado, essa estatística, te preocupa? 59% das crianças até 3 anos com acesso a telas nesta pandemia? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todas e todos. Nós que agradecemos pela oportunidade, pelo convite para estarmos com vocês hoje. Sim, esse dado sobre a maior exposição de telas das crianças é um dado preocupante. A gente sabe que existe uma maior inclusão digital e a necessidade de que as crianças utilizem, assim como nós, adultos, mais a internet, as ferramentas digitais, e a gente sabe do valor delas, né, especialmente nesse período aí de pandemia. Mas é necessário que a gente tome muito cuidado com os conteúdos, principalmente com o tempo de exposição que essas crianças têm às telas. Atualmente, nos preocupa muito, e o Child Fund tem uma campanha global sobre a prevenção e o combate à violência sexual online contra crianças. Esse é o crime que mais cresce de violência contra crianças no mundo, uma vez que a gente tem milhares de crianças acessando a internet pela primeira vez todos os dias e muitas vezes sem informação adequada, além
também, é claro, como você já trouxe, sobre o tempo de exposição das crianças, né, o tempo muito grande de exposição às telas. Então, a necessidade a gente chama muito atenção para o cuidado sobre esse tempo e sobre quais conteúdos essas crianças acessam. Isso é muito importante, que pode deixar marcas profundas na vida dessas crianças. Ô Águeda, ainda sobre este assunto, sobre esta exposição. Eu não sou pai, então para eu não ficar aqui só na teoria e nas leituras, eu entrei em muitos perfis de mães e de pais que têm crianças pequenas e eu percebi uma diferença grande entre teoria e prática. Porque assim, a teoria, no momento em que os pais estão grávidos, existe aquele desejo de brincadeiras lúdicas, de vou contar história, no pensamento ali tudo é bonito. Mas depois que nasce, parece que muda, porque a tela vem para ajudar. A tela ela auxilia, ela ajuda os pais na rotina, que muitas vezes é pesada, e aí às vezes existe uma culpa, né? Eu não gostaria que fique tanto, mas eu tenho que fazer meus serviços domésticos e a tela me auxilia. Este é um problema dessa geração, uma geração que não quer que esse contato aconteça tanto, mas a hora que vai na prática, essa tela aqui, isso aqui que eu estou segurando, esse tablet, ajuda na prática? Você foi falando, eu fui dando risada, porque eu sou, além de profissional da área da infância, eu sou mãe de uma criança de 2 anos, e eu entendo muito na prática do quanto que as telas muitas vezes nos ajudam, né, principalmente em época de home office, em época que eu, por exemplo, agora estou 100% home office, então o quanto muitas vezes a gente precisa do apoio, essa é uma realidade, e muitas vezes a gente fala muito na teoria, mas a gente precisa de trazer para a prática. Então, qual que é a questão, o grande X, assim, que a gente tem defendido, que a gente também não pode colocar mais culpa sobre as mães, sobre os pais e sobre as famílias. Isso é muito importante, porque todas as questões de direitos da infância muitas vezes caem especialmente sobre a mãe. Então, é muito importante que a mãe tenha uma rede de apoio, principalmente com o apoio do pai, né, com a presença do pai, se não for possível o pai, outras pessoas que possam ser referências, ou mesmo uma rede de apoio paga, e especialmente a gente chama atenção para políticas públicas, isso assim, eu falo com muita ênfase, para políticas públicas que consigam apoiar as famílias a exercerem uma parentalidade positiva e uma parentalidade lúdica, que é o que a gente chama, que é a parentalidade que tem como ter esse tempo disponível para brincar, e a gente sabe o quanto que isso dá trabalho. Nós somos sobrecarregadas enquanto mães, donas de casa, profissionais, então é muito importante que a gente tenha políticas públicas que vão apoiar essas mães e também mudar a nossa cultura, que sobrecarrega principalmente as mães. Estou falando muito das mães, porque infelizmente a gente vive numa cultura que a maioria das demandas caem sobre as mulheres, mas dividir responsabilidades e termos políticas públicas e, claro, né, creches de qualidade, acesso à educação, isso tudo favorece para que as crianças passem menos tempo nas telas, porque é muito fácil a gente, enquanto sociedade, culpar a família, sendo que quais são as oportunidades que a gente dá para que as famílias possam exercer uma parentalidade mais consciente, mais brincante, né, se estamos todos muito sobrecarregados e sem rede de apoio adequado. Então, muito, muito bacana a sua pergunta, Gabriel, porque, de fato, é necessário a gente prestar muita atenção, mas sem culpabilizar exclusivamente a família. Essa é uma responsabilidade de toda a sociedade, do Estado e de todas as pessoas, tenham filhos ou não. Então, informações importantes em relação à culpa que muitas vezes a mãe e o pai eles sentem e a responsabilidade do homem, que infelizmente acaba tendo a mãe aí sobrecarregada. Agora, por mais que o celular, os tablets, desenhos, joguinhos são um grande atrativo, né? Eu diria que para todos, porque os adultos também estão viciados, estão neste contexto, mas as crianças, elas percebem quando elas estão muito tempo na tela e o contato com a mãe, com o pai fica escasso. Existem relatos deste distanciamento? Sim, a criança ela sempre dá sinais, principalmente na primeira infância.
É muito importante quando a gente estabelece um vínculo de qualidade enquanto cuidadores e cuidadoras dessas crianças, porque a gente percebe que por mais que dê a tela, elas sempre preferem a presença, a brincadeira, sempre vão tentar chamar a nossa atenção de alguma maneira. A tela, elas ficam muito, assim, é realmente muito atrativo, mas mesmo as crianças pequenas, a gente vê que tem um tempo limite que elas mesmas, às vezes, já cansam e querem fazer outras coisas. Então, sempre a gente observar os sinais que a própria criança dá, porque a criança dá esses sinais, mas nós que somos os adultos, a gente precisa de observar o limite, quanto tempo que essa criança está na internet, e aí falando um pouco mais, né, sobre o conteúdo que essas crianças acessam, é muito importante também responsabilizar as empresas, né, os canais que veiculam esses desenhos, os canais de TV também, porque quais conteúdos que são adequados para essas crianças? Muitas vezes a gente tem criança pequena, a criança está com o celular na mão, e aparece um anúncio, por exemplo, de algo que é totalmente inadequado para essa criança assistir, né? Então, hoje, existem veículos mais adequados para que, quando elas estejam nesse tempo limite diário, elas possam acessar, mas é muito importante também que a gente veja qual tipo de conteúdo, né? Porque elas estão ali numa situação de absorção total daquilo que está sendo passado, porque realmente é quase como uma hipnose, né? Então, a gente tem que buscar verificar esse conteúdo, verificar o tempo de exposição da tela e buscar sempre fortalecer o nosso vínculo, o tempo de qualidade, quando a gente tem essa disponibilidade, para que a criança consiga nos dar o sinal de quando ela quer atenção. E aí, se a gente não vai respeitando, não constrói esse vínculo saudável, quando ela fica mais velha, realmente fica muito mais atrativo passar cada vez mais tempo nas telas, ao invés de brincar, ao invés de desenvolver uma relação saudável com adultos e com crianças. 12:50, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira falando sobre as telas se opondo a este lúdico, a essas brincadeiras. Daqui a pouco eu já preciso encerrar por conta do horário eleitoral gratuito, mas eu quero fazer mais 2 questionamentos para você. As chamadas brincadeiras tradicionais, então pular amarelinha, pular corda, aqui eu chamo de bets, não sei onde você tá, pode ser taco também a brincadeira, mas perderam espaço essas brincadeiras e o impacto dessa mudança? Infelizmente perderam espaço, mas sempre é tempo da gente valorizar as brincadeiras, aqui a gente também chama de brincadeiras. As brincadeiras, o brincar é como a criança interioriza o aprendizado de estar no mundo. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de brincar, e brincar é um direito das crianças, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante que a gente entenda que não é algo superficial, é através do brincar, do se movimentar, que a criança absorve como que o mundo funciona. Então, por exemplo, se uma criança pega uma bola e joga no chão, ou mesmo qualquer outro objeto, né, e joga no chão 1 milhão de vezes, às vezes a gente que é adulto fala, nossa, mas que coisa chata, né, a gente vai perdendo até a paciência, mas é assim que ela vai testando, para ver que toda vez que ela jogar, uma coisa cai, ela vai repetindo, para poder entender como funciona o mundo, vai entendendo a gravidade. Então, assim com outras coisas, a gente vê crianças que brincam com informações de coisas que elas estão vivendo na sua vida, como ela reorganiza o seu sentimento. Atualmente, né, na pandemia, a gente tem visto muitos casos de crianças que ficam brincando. Outro dia eu presenciei uma cena de crianças brincando, que um era o coronavírus, o outro era uma pessoa, e o coronavírus corria para pegar, e a pessoa tinha uma vacina ou tinha uma máscara, e aí não pegava. Então, é muito interessante a gente ver como que as crianças interiorizam através do brincar. Então, hoje, a gente perdeu muito essa brincadeira, né, esse lúdico, principalmente dos pais com as crianças, por conta de todos os desafios que nós já falamos, mas é importante que as escolas, que os cuidadores tenham esse tempo de qualidade e de valorizar, de passarmos para as crianças o quanto brincar é importante, e essas brincadeiras tradicionais, a grande maioria delas, traz e desperta esse senso de brincadeira com qualidade. Pegando o gancho dessa sua resposta, na questão da observação, a criança, então, ela não deve ser limitada a somente utilizar os brinquedos. O que ela observa da rotina dos pais, dos adultos, também é importante.
Sim, também é importante e também vira brincadeira. Inclusive, muitas vezes a gente vê, né, quem convive com criança que às vezes compra os brinquedos mais caros, os mais legais, e eles querem brincar com colher, querem brincar com Tupperware, querem brincar com vasilha, com panela. Porque é assim que a criança brinca. Brincar não necessariamente tem que ser com brinquedos. Brincar, muitas vezes, é movimentar o corpo, brincar é fazer um barulho diferente. Então, com certeza, essas brincadeiras não necessariamente têm a ver com brinquedos, e sim com coisas que, claro que a gente filtra aquilo que faz parte do mundo adulto, mas sobre como que o mundo funciona. Então, essa é a melhor brincadeira para eles, que a gente possa explicar, contar, fazer uma música com alguma situação. Essas são as verdadeiras brincadeiras, né? Tem um documentário que eu gosto muito que se chama Território do Brincar, que fala e mostra muito isso. Ele é um documentário gratuito, está disponível na internet, mostra como as crianças pegam objetos simples, situações simples e transformam numa brincadeira, que é essa forma de descoberta e de aprendizagem do mundo. Por isso que brincar é direito, e brincar é a necessidade maior da criança. A criança não trabalha, a criança tem que brincar para poder aprender como viver e construir um mundo cada vez melhor. Águeda Barreto, coordenadora de advocacy da Child Fund Brasil, a organização que atua na promoção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente para que tenham os direitos respeitados e alcancem o potencial. Muito obrigado por todas as informações que você passou aqui, de grande valia, desde a questão da culpa, da rotina que a gente fique, tentar tirar um pouco essa tela que a gente sabe que é difícil para essas brincadeiras lúdicas, porque a gente sabe que isso auxilia muito na questão da aprendizagem, da atenção, da disciplina. Então isso eu acho que é muito importante. Já faço o convite aqui por uma próxima oportunidade que você retorne aqui ao nosso Câmara Notícia. Muito obrigada, Gabriel, muito obrigada à TV Câmara Campinas, ficamos à disposição. Child Fund Brasil é uma organização não governamental, temos o nosso site, vocês podem contribuir, participar, e temos também muitas informações no nosso site, nas nossas redes sociais, sobre o brincar e sobre como contribuir para uma infância melhor para todas as crianças, sejam elas as que estão ao nosso entorno ou aquelas que muitas vezes têm seus direitos negados. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos a participação da Águeda Barreto ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, 12h56 agora. O fim de semana já está chegando, então para você que vai ficar aqui na cidade de Campinas, olha só, sol tanto no sábado quanto no domingo e calorão, hein? Amanhã, mínima de 15, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus, e no domingo, mínima de 13, só que ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas, então dá para aproveitar a virada esportiva, as atrações culturais, pode ficar tranquilo em relação ao tempo. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Daqui a pouco, 1h da tarde, tem horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Tô te esperando, hein? Tchau, tchau.